Olá, tudo bem? Que bom ter você com a gente novamente. Vamos a mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Eu estou com o Fernando. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Bom ter você de novo com a gente. Prazer é meu. Vamos estudar um pouquinho sobre Daniel 7 essa semana. Ok. Tem uma relação com Daniel 2. Tem uma relação e tem uma diferença, né? Parece que Daniel 7 ele complementa um pouco mais. Sim. O capítulo de Daniel número 2 é como se fosse um índice para o capítulo 7, né? Ele é muito resumido, conta a história da estátua, né? Que essa estátua ela era dividida em 4 partes, e a quarta parte ela tinha uma mescla de ferro com barro, né? E só conta o que aconteceu, o que sucedeu com essa estátua, né? Que ela foi destruída pela pedra que era cortada sem o auxílio de mãos humanas, que representa Cristo, né? A vinda de Cristo. O capítulo 7 ele é mais profundo, porque agora ele vai começar a destrinchar os detalhes daqueles reinos que eram mencionados no capítulo 2, né? E eles vieram agora por símbolos, mas simbolizados como animais. Como animais. Né? Nós temos o leão, que significava qual reino? O leão, inclusive a arqueologia hoje comprova que o leão ele era uma das características visuais do reino de Babilônia. Uhum. Então se você olhasse, se hoje nós estivéssemos vendo os muros de Babilônia, nós veríamos vários leões alados com asas estampados naqueles muros, né? Talhados nas pedras, né? Então foi uma forma muito didática que Deus encontrou de mostrar para Daniel e consequentemente para todos nós que temos acesso às profecias que Deus revelou a Daniel, foi uma forma didática de mostrar que aquele reino de fato era a Babilônia. A mesma coisa sucede com os demais animais. Aí nós temos o urso. Um urso, né, que o texto é muito claro em dizer que ele estava com um dos seus ombros um pouco mais erguido, né? Se você pensar num urso, o urso ele tem 2 braços, né? Quem venceu a Babilônia naquela ocasião, né, alguns anos depois que Daniel teve essa revelação? Foi um reino, foi a junção de 2 reinos, os medos e os persas. Uhum. E o interessante é que esse urso ele tem 3 costelas na boca dele. Né? Um detalhe que pode passar em branco para quem lê simplesmente o texto. Mas quando você vai pesquisar um pouquinho, você vai ver que essa junção dos medos e dos persas mostra que essa junção deles fez com que eles destruíssem os lídios, os babilônios e os egípcios. Né? Então aquelas 3 costelas simbolizavam 3 reinos que foram destroçados por aquele urso. O ombro erguido significa que um dos 2 reinos se sobrepunha sobre o outro, que no caso eram os persas. Uhum. Né? E aí nós temos o leopardo. Um leopardo com um leopardo veloz. Veloz, com 4 cabeças. Com 4 cabeças. E 4 asas também. Isso. Se nós formos analisar os animais mais ágeis, mais rápidos do mundo, né, os terrestres, o leopardo, se não for o mais rápido, eu acredito que seja o mais rápido, mas ele está entre os mais rápidos. Com asas, muito é um animal rápido, né? Extremamente rápido. Né? Agora um detalhe, esse animal que é muito rápido, que destruiu o urso, porque ele vem depois do urso, quando você vai na história e vai ver que reino destruiu os medo-persas, você encontra a Grécia. Né? Alexandre o Grande, né? A Grécia era liderada pelo Alexandre o Grande naquela época. Agora é interessante, Alexandre o Grande conquistou todo mundo conhecido naquela época, muito rápido, e ele morreu com 34 anos. Muito jovem. Né? Por isso que era um leopardo com asas. Foi tudo muito rápido, só que tem 4 cabeças nesse leopardo. Quando Alexandre o Grande morreu, ele deu espaço para que os 4 generais do exército dele, não sei se eu vou lembrar os nomes agora, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Isso. Esses 4 generais, eles dominaram o Império Grego, né? E eles dividiram esse império em 4 cabeças. Isso é muito interessante, né? E aí, por fim, nós temos aquele animal terrível e espantoso, né? Que a Bíblia não relata, não dá um nome para esse animal. Né? Eu acredito que isso foi proposital, porque esse animal é o último, ou seja, ele é definitivo. Né? É ele quem praticamente define a história do mundo até a volta de Jesus. Esse animal é muito interessante porque quando nós vamos lá na estátua
que era a quarta parte da estátua, as pernas de ferro, nós vemos que ela pisava e destruía tudo, né? Ela era muito poderosa, mais poderosa do que todos os outros elementos da estátua, né? O quarto animal, a Bíblia também fala que ele é extremamente forte, voraz, feroz, né? E que ele tem dentes de ferro, e que ele mastiga e acaba com tudo, ele pisa, destrói. Mas tem um detalhe importante nesse animal, ele tem 10 chifres, sim, né? Esse é um detalhe incrivelmente importante, e depois Daniel fica muito perplexo com aquilo e ele pergunta para o anjo, o que são os chifres? Né? Primeiro ele pergunta o que são os animais, e o anjo fala claramente, os animais são reinos. E depois ele pergunta, e o que são os chifres? Os chifres também são reinos. Uhum. Né? Só que Deus quis retratar esses chifres no quarto animal para dizer que esses 10 reinos, esses 10 chifres, vieram e estão sobre o quarto animal. Né? Então dá para entender que esse quarto animal ele tem duas fases. Uma fase em que ele é mais político, em que ele pisa e domina tudo, ele ganha território, e uma outra fase em que ele se divide, né? Ele se expande, e depois que tem essa divisão, essa ruptura desses 10 reinos, nós vemos que aparece um reino menor de todos. Que é um chifre pequeno. Que a Bíblia trata como um chifre pequeno, né? Só que é um chifre que é interessante, porque ele tem olhos como de homem, ele tem uma boca que fala muitas blasfêmias e fala coisas contra Deus. E muitas vezes a gente pensa, o que é falar algo contra Deus? Não é você xingar Deus de alguma coisa ruim. Pelo contrário, muitas vezes uma blasfêmia contra Deus é você dizer que Deus fez determinada coisa ou que Deus mandou fazer determinada coisa que não tem nada a ver com o caráter dele. Isso também é uma blasfêmia. Uhum. E quando nós vamos na história e descobrimos quem foi que venceu os gregos, que era o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, a gente descobre que foi o Império Romano. Sim. Primeiro o Império Romano político, que conquistou o território, todo mundo conhecido, devastou tudo, né? Muito dominou, inclusive ele incorporou as culturas das outras nações que ele destruiu. E aí, do Império Romano surge o chifre pequeno. Primeiro do Império Romano surge 10 chifres, 10 reinos. 10 né? reinos. Que são vários reinos, eu não vou lembrar de falar o nome de todos agora, mas depois surge um 11º chifre, um 11º reino, que esse reino se mostra ser o mais poderoso de todos e fala que ele destruiu 3 dos 10 primeiros chifres. Uhum. Né? E quando nós vemos na história, qual foi essa divisão do império que fez isso? Foi a divisão do Império Romano Papal. Uhum. A partir do momento que Roma dá o poder político para o bispado da igreja naquela época, e quando nós falamos igreja, nós podemos entender sim que é a igreja que vem desde os tempos apostólicos, porém é uma igreja que se corrompeu com as culturas e com as outras religiões, né? Então nós vemos que esse reino ele fez grandes modificações, inclusive uma delas foi o calendário, isso está escrito no capítulo de Daniel, e também a lei de Deus, né? E dentro também da visão, nós temos a visão de um julgamento e a visão dos santos do Altíssimo. Isso é muito importante, porque o texto fala que esse quarto animal ele duraria fazendo aquelas atrocidades e matando os santos do Altíssimo por 1260 anos. Né? Só que quando nós vamos na história e nós vemos o período em que a igreja papal, em que Roma papal fez essas coisas acontecerem, durou exatamente 1260 anos. Que foi do ano 538 a 1798, já da nossa era, até a Revolução Francesa. E o interessante é que depois do capítulo 7 tem o capítulo 8 de Daniel e tem uma profecia interessantíssima que fala do julgamento e do juízo. Uhum. Então você vê que a profecia do capítulo 7 ela é em ordem cronológica. Sim. Ela fala dos reinos em ordem cronológica e depois ela mostra que quando cessasse a perseguição do quarto animal sobre o povo de Deus, viria um juízo. Agora, onde é esse juízo? Não é na terra. Não. Esse juízo acontece no céu. Né? É lógico que na próxima lição nós teremos uma explanação maior e melhor sobre isso, mas depois desse juízo vem o retorno do Messias, né, a segunda vinda de Cristo, para pôr fim em toda a história
ruim da humanidade, né? Por fim ao pecado. E por último, os santos do Altíssimo recebem o reino e, como diz Apocalipse, eles reinam com Cristo e com Deus durante toda a eternidade, né? Eles serão sacerdotes, eles serão ali súditos do reino. Então isso é muito interessante, muito importante, muito bonito. Fernando, eu quero agradecer muito. Nós temos um tempo bem curtinho, bem pequeno, é uma lição bem vasta. Sugiro que você pegue na sua casa, estude com afinco. Nós demos apenas uma passada para instigar você a estudar essa lição tão maravilhosa das profecias. Com certeza. Na próxima semana vai continuar esse estudo mais aprofundado. Você quer ler um texto final? Eu quero só finalizar lendo o profeta Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10, que fala o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Então o nosso recado para você que está nos assistindo é de que você pode ter plena certeza de que o que Deus prometeu, Ele vai fazer. As profecias com certeza já se cumpriram e as que não se cumpriram estão para se cumprir. Com certeza. Deus conhece tudo desde o princípio. Amém. Muito obrigada por estar conosco. Até a próxima no nosso estudo. Clique, né? Dê o seu like no nosso canal, divulgue e esteja com a gente na próxima semana. Até mais.